Olá, boa noite. Bem-vindos a este live que eu hoje vou realizar com a Isabel Romba. Depois da semana de psicogenealogia que a Letícia Bassim, do Instituto LIS, no Brasil, criou, estou a ver aqui a Isabel a entrar, eu vou-lhe pedir para se juntar a nós. Vamos aguardar aqui a Isabel. Olá, Isabel. Boa noite. Eu estava aqui a fazer só uma pequena introdução, enquanto tu entravas, porque esta semana a Letícia, ela fez a Semana da Psicogenealogia, onde deu imenso conteúdo em relação ao que simboliza a psicogenealogia evolutiva, deu imenso material, imenso conteúdo, e começou a criar também o café da psicogenealogia, em que dá e faz exatamente lives, como nós estamos a fazer, só que a uma hora no Brasil que a nós não nos é possível, e por isso resolvemos criar aqui em Portugal as conversas de psicogenealogia, portanto, que vão acontecer semanalmente, uma vez por semana, e que desta vez alguém tinha que começar. Eu fiquei muito feliz porque foste tu porque estiveste nesta caminhada comigo e foste tu até que tiveste, e é por aí que eu te quero começar. Olá, boa tarde, as pessoas já se começam a juntar, e é por aí que eu quero começar. O nome, inclusive, é que tu tiveste a percepção, o título desta noite era A Voz Oculta dos Nossos Antepassados, e eu queria te perguntar o que é que sentiste, o porquê desse nome, porquê este caminho, no fundo, porquê é que estás aqui hoje? Ok, boa noite. É assim, esta frase veio-me quando fizeste convite para fazermos lives, foi a frase que me veio, porque no fundo é o que eu sempre andei atrás. Eu já há uns anos que ando com a árvore genealógica e não encontrava respostas, nem a informação que vinha toda até a mim, acabava por desistir. E agora com o encontrar da psicogenealogia faz-me todo sentido e sinto que neste momento estamos aqui mesmo a dar voz não só aos nossos antepassados, mas também a ser um porta-voz para os antepassados de todas as pessoas que nos possam ouvir, porque é importante. Há quem diga que não devemos mexer no passado, o passado acabou. Acontece é que geneticamente, não é? Nós já trazemos uma carga connosco que só mexendo lá mesmo é que conseguiremos, não é, avançar e perceber muitas coisas que se passam na nossa vida, que no fundo pode não ter só a ver com as experiências que nós temos no dia a dia, não é, com as nossas escolhas, pode ter a ver muitas coisas com o que os nossos familiares, não é, viveram, e que nós trazemos isso sem nos apercebermos, não é? Nas nossas células que vibra e que nos faz ter atitudes e sentimentos e até questões da personalidade, não é? Que tem a ver tudo com esta voz que eu chamo de, que está oculta dentro de nós e que é fascinante encontrá-la, porque eu estou aqui hoje a fazer esta live contigo e fui a primeira a dizer, ok, eu vou se calhar antes de fazer este módulo da psicogenealogia nem sequer ia me manifestar. Este último módulo foi o empurrão para eu hoje estar aqui a dar a cara, a dar a voz. Pronto, este foi o sentido que eu senti, não é? Em relação a esta frase que escolhi para o tema de hoje. Pronto, Hoje, acho que exato, eu hoje comentava com alguém da parte da manhã com quem eu estava a conversar e comentava que realmente como é que nós podemos avançar sem nos conhecermos e sem conhecermos a nossa história.
porque recentemente, também em conversa com uma outra pessoa, porque desde que, tal como contigo, fiz este caminho, nesta área da psicogenealogia, que no fundo é o nosso caminho pessoal, é o caminho pela nossa história, tinha alguém que me dizia: pois Filipa, eu realmente tenho muito conhecimento, eu tenho conhecimento que isto aconteceu e que isto aconteceu, mas porquê é que realmente eu não consigo mudar? O facto de eu saber não faz com que eu consiga alterar alguma coisa em mim. Inquestionavelmente, eu insistia com essa pessoa que não há como ela fazer este trabalho de autoconhecimento, porque tudo está em nós, epigeneticamente tudo ficou gravado, geneticamente também. Todos nós temos o antepassado, temos pais, temos avós, temos bisavós, tataravós, então, e por aí fora, tantos antepassados, tantas histórias, tantas coisas que aconteceram. E às vezes sentimos certas coisas a fluírem naturalmente na nossa vida, outras que de alguma forma nos bloqueiam. E nós lemos imensos livros e fazemos imensos cursos e tentamos compreender o porquê dessa dificuldade e desse bloqueio. E não nos ocorre que realmente aquilo que se está a manifestar pode ser algo que já vem a reverberar por gerações. Outras vezes apercebemos-nos disso porque nos damos conta que estamos a repetir alguma história, estamos a repetir alguma situação e dizemos: já vi isto acontecer com os meus pais ou com os meus tios, já vi isto acontecer com os meus avós, e percebemos que realmente estamos a repetir essa história, a mesma história, e não compreendemos o como sair dela, que é muitas vezes o desafio que as pessoas têm, é como é que eu saio disto, porque é que isto está a manifestar na minha vida. E falando da tua caminhada, porque falaste da voz nos nossos antepassados, e eu gosto desse conceito, porque é como se eles falassem e nos dissessem tanto, nos trouxessem tanto daquilo que nós não sabemos. É como se eles nos pedissem para serem reconhecidos e que se conhecesse tudo aquilo que eles vieram cumprir. E que nós possamos honrar isso e fazer diferente. Eu queria te perguntar se tu nesta caminhada, do imenso conteúdo da psicogenealogia, houve alguma coisa com que tu te identificasses mais? Houve alguma coisa onde tu tivesses mais respostas? Porque nós damos o projeto de sentido estacional, nós damos, portanto, o jacente, nós demos os nomes, a ligação de datas, a fisionomia, as fotografias, não sei, desde o início ao fim temos imenso conteúdo. Há alguma coisa com que tu te tenhas identificado, que te tenha dado respostas? E sem entrar em conteúdo muito pessoal, mas sentiste que algo que realmente desbloqueou ou modificou algo na tua vida ou em ti? Eu escolhi este tema e não escolhi uma área só da psicogenealogia, porque assim, todas as áreas eu fui buscar respostas, desde a descodificação de nomes até a decodificação dental, as datas, a questão das datas, as datas que se repetem, os síndromes de aniversário. Aliás, durante o curso tive o meu filho com síndrome de Down sempre a reverberar, não é? Com uma alergia que só passou após eu digamos, ter conhecimento do que é que estava por trás disso, não é? A Letícia entrou. Desculpa. De ter-me apercebido que ele estava ligado por datas a duas pessoas que já não estão cá, não é? Houve muitas coisas que me fizeram sentido. Por isso mesmo eu escolhia falarmos um bocadinho sobre os temas todos da psicogenealogia, porque assim isto é um mundo, não é? A psicogenealogia evolutiva passa por muitas áreas, passa por trabalharmos a própria saúde, não é? E as questões de saúde foi outra área que eu estive, que já vem há uns anos, é engraçado, já vem há uns anos a reparar que na minha parte paterna, por exemplo, é comum haver um padrão de doença cardíaca. Uhum. Sim. O pai teve um infarto fulminante, mas há uma história muito grande desde tios, avós e, pelos jeitos, os tios de avós também, isto já vem de longe.
eu comecei, isto já antes de estar nestas áreas, a perceber-me que havia um padrão na forma na personalidade deles, a forma deles estar, não é? De guardar as dores para si, de mostrarem sempre que está tudo bem, de não verbalizarem o que estava a passar. Então agora mais sentido ainda, porque agora juntando datas, juntando os nomes, fazendo essa codificação completa, então tudo ainda mais sentido faz. E mais bonito é porque ainda há pouco, numa data destas, num síndrome de aniversário, que tivemos agora no dia 25 de janeiro, esta parte paterna resolveu juntarem-se comigo e fazermos uma homenagem, uma honra aos nossos antepassados, que foi muito bonito, foi muito bom toda a gente a lembrar de histórias passadas, a honrar, a sentirmos a gratidão por estarmos nesta família, por estarmos nesta união, por estarmos a fazer mudanças. E foi muito giro conseguir juntar tios, primos, não há palavras. Desculpa perguntar-te, e fazendo aqui um parêntese para que as pessoas compreendam, não é? Tu falaste no síndrome de aniversário, que é algo que nós abordamos na formação, e que são acontecimentos, e que é muito interessante as pessoas começarem a avaliar, ao longo do ano, ou ao longo de vidas, de gerações, ou ao longo dos anos, há situações que se repetem numa determinada data, num determinado mês, numa determinada situação, que parece que há como se fosse uma força, uma energia a voltar a repetir-se a mesma história. E tu estavas a falar dessa questão do síndrome de aniversário que aconteceu agora em janeiro na tua família. Isso significa que nessa data já costumava haver algum tipo de acontecimentos? Sem entrar em detalhes, mas como tu falaste sobre isso... Houve mortes nestas datas. Eu ainda estou em estudo, porque isto é pegar numa árvore genealógica, isto é um mundo, nunca me explicava, mas... Sim, verdade. É engraçado que há muitos anos, e eu sem saber nada disto, o mês de janeiro para mim era mau, não sei, eu deprimia nesta altura, era um mês que eu via que não gostava. E agora consigo perceber-me porquê, porque assim, também nestes últimos 2, 3 anos deixou de ter esse peso. Eu comecei a ver as coisas de outra forma e o janeiro já começou a ser um mês como os outros. Bom, pronto. Mas foi um mês que faleceu o meu pai, precisamente no dia 25. A minha avó, a mãe do meu pai, faleceu no dia 25. Há bisavós que tiveram também, há um que faleceu a 27, portanto, há aqui muita história de mortes nestas datas. Como eu disse, isto eu tenho a certeza, eu ainda não consegui pegar em tudo, tenho a certeza que há aqui mais ligações através desta data para com outros, até com os meus filhos, né? Porque já tive a ver algumas que eles estão ligados, e eu própria também. E estas datas acabam por serem datas que são marcantes, não é? Que ficam na família como, por exemplo, temos o mês de maio, que é um mês também muito forte na minha família, não é? Há muitos nascimentos, mas também há mortes, há precisamente datas repetidas, há nomes repetidos nessas datas, e é interessante ver, portanto, todas estas passagens que têm, que se repetem, não é? E que voz é que isto nos transmite, o que é que está aqui por trás, não é? Que possamos de alterar, e é um bocadinho nesse sentido que também faço este estudo juntamente com a minha família, que me proporcionam isso, para que possamos ajudar-nos uns aos outros e perceber o que é que estamos cá a fazer, não é? O que é que podemos libertar quanto a questões que estamos a repetir, padrões passados, padrões que até não serão nossos, que nós vimos simplesmente dar voz, não é? Pronto, estas datas têm-se passado.
O que é que eu creio que em algum momento, quando nós tomamos consciência disso e começamos a olhar realmente para o nosso ano e a pensarmos, olha, neste mês costumava acontecer sempre uma situação complicada, isto aconteceu, olha, o tio aconteceu, teve aqui este problema, teve aqui este acidente, teve aqui... E a pessoa muitas vezes fica com a sensação, e agora como é que eu me liberto disto? Mas tu és um exemplo, quando agora resolveste num mês que era tão simbólico, de forma tão forte, porque de algumas perdas a nível familiar, não é? Algumas mortes, algumas passagens, ressignificaste isso, que é algo que também a psicogenealogia nos permite, ao tomar essa consciência, ok, se tu agora tomas consciência, tu podes fazer, podes ressignificar, podes simbolizar a data de outra forma. No fundo, foi isso que tu fizeste este mês de janeiro. Exatamente. Isto com a família, porque comigo própria já venho há anos a fazer, é assim, eu nunca me conformo com o não haver solução. Há sempre uma solução para tudo. Às vezes até chegarmos lá demora um bocadinho, porque as ferramentas chegam só quando nós estamos preparados também para as receber. E seja nas questões de vida, nos relacionamentos, seja na saúde, sei lá, em todas as áreas de vida, não é? Para mim há sempre, eu nunca me fui conformista de, ok, olha, as coisas são assim, tenho que as aceitar, ok, eu aceito com tudo que o universo me traz, mas se algo vem que não é algo agradável, eu procuro perceber porquê. Ok, isto é para mim, o que é que eu faço com isto? Não é? E depois, de alguma maneira, vem sempre uma resposta. Esta área, a psicogenealogia, para mim, eu já fiz muita formação, para mim foi quase não há palavras para eu explicar, porque isto vai a tanta coisa e deu-me respostas para tanta coisa que é difícil. É difícil eu colocar em palavras todas estas áreas, porque realmente dá-nos as respostas, veio-me confirmar, por exemplo, uma das... O ser humano procura, o que é que procura o ser humano? O ser humano procura a felicidade. E muitas vezes procura a felicidade através de situações materiais, do amor do próximo, só que essas são felicidades temporárias. Não é? A felicidade que eu considero plena, que é o fluirmos na vida, olhando sempre a beleza da vida e sem condicionamentos. Para isso, os condicionamentos que eu falo aqui têm a ver muitas vezes, às vezes fazemos um caminho que já nos libertamos muita coisa, mas esta força dos nossos antepassados, que nós nem imaginamos que carregamos, acaba por nos prender e não nos deixar dar o passo a seguir, não é? Eu estou aqui hoje a falar contigo porque desprendi-me, porque nunca me passou sequer estar, embora eu falo para público, mas olho no olho com câmaras. Sim. E não devia fazer uma algo live. Assim, não é? Sim. Mas eu hoje até estava a dizer à minha filha, isto parece quando fiz a minha primeira cirurgia, em que estava cheia de receio, não é? O que é que eu vou fazer? É a minha primeira vez. Pronto, hoje é a minha primeira vez aqui online e pronto, e está tudo bem. E já me perdi, que eu já não sei o que é que está. Está ótimo e dou-te os parabéns por isso. Tu, na altura em que eu propus, tu foste a primeira a responder e dou-te os parabéns por isso e por realmente, se de alguma forma este caminho da psicogenealogia evolutiva te permitiu vir aqui para a frente, conversar, dar a conhecer um bocadinho da tua história, valeu muito a pena. E uma das coisas que eu tenho vindo a compreender, porque claro, parece que quando nós começamos
a mexer na nossa história e a estarmos mais sensíveis ao que acontece com os nossos antepassados. Parece que até as histórias dos outros vêm ao nosso encontro, não é? Parece que as pessoas falam connosco e nós já estamos ali a olhar para além do que aquela pessoa é. Então parece que tu vês uma dimensão muito maior. E é muito lindo, é muito interessante, porque é como se chegássemos ao ponto de não há julgamento. Tu começas a compreender porque é que a história volta a manifestar-se, porque é que ela se repete. E às vezes as pessoas revoltam-se muito com isto. Eu estou a repetir o padrão da minha avó, estou a repetir o padrão da minha mãe, sem procurarem olhar, mas para que é que isso está a acontecer? E quando há essa compreensão, esse olhar, há efetivamente uma transformação e há um não julgamento. E tu estavas a falar do síndrome de aniversário e da forma como tu ressignificaste. Eu hoje estive com uma pessoa que ela teve uma situação ao longo do nascimento e logo que nasceu, muito, muito impactante, ou seja, muito, muito própria, ou seja, de alguma forma, quando ela nasceu, ela teve quase com uma mobilidade reduzida. E passados uns anos, ali por volta dos 27 anos, isso voltou a acontecer. Ela teve uma situação no aniversário, não a nível físico, mas sentiu que a bloqueou. Uma mesma situação aconteceu, muito semelhante ao que tinha acontecido no seu nascimento. E ela estava tão fascinada, uma pessoa super interessada em conhecer a família dela, os padrões familiares, que ela disse, sabes, já estou outra vez a entrar no meu ciclo de aniversário, mas desta vez vai ser diferente, porque na altura em que eu fizer anos, eu vou estar a fazer o curso de psicogenealogia. E é incrível como quando tu realmente procuras dar um outro olhar, dar um outro significado, as coisas já não acontecem da mesma forma, acontecem de uma forma muito mais leve. Parece que tudo, não é? Tem outra leveza, liberta-se aquele peso. Exatamente. Eu vou partilhar até contigo que nas minhas meditações, os meus antepassados costumavam surgir muito, seja com mensagens, seja como quase um pedido de ajuda, e é muito engraçado que mal me inscrevi na formação, ainda não estávamos em formação. Primeiro o meu Fabiano começou logo, a alergia dele começou logo, mal eu comecei a pegar na árvore e eu comecei a sentir-me muito angustiada e carregada, parecia que tinha toda a gente atrás de mim e começou a aparecer um montão de familiares, começou a aparecer-me com um olhar de quase de um socorro, ok, tu vais nos libertar, era quase um pedido. E foi muito giro que durante a formação houve um momento em que eu vejo todos a aparecer novamente, mas de repente todos a formarem-se, a transformarem-se, a desintegrarem-se em luz e a ficarem numa unidade só. Portanto, num final o que eu visualizava era mesmo uma luz imensa, uma unidade, que foi muito giro. E pronto, e perdi-me já outra vez o que é que estava a falar. Não te preocupes, a gente inspira-se. Tem muita coisa que eu queria transmitir. Eu nas minhas consultas, no dia a dia, quando ajudo alguém, o que mais sinto e que fico super feliz é quando vejo que a pessoa conseguiu ultrapassar alguma coisa. Para mim, sinto-me feliz por poder orientar para que a pessoa chegue a conseguir libertar-se de alguma forma, não é, do que está a passar. Eu está-me a vir tanta coisa para dizer que estou-me a perder um bocadinho. E pronto, o que eu quero passar é que às vezes o mexermos nestas questões que se passam connosco é doloroso e que não é fácil, mas que vale a pena, porque no final é uma libertação, é uma leveza,
é como se deixássemos de ter cordas que nos prendessem e conseguimos dar um passo mais à frente e começam a vir coisas novas, não é? Portanto, eu acho que um dos meus desejos era que toda a gente conhecesse um bocadinho da psicogenealogia, porque é uma área realmente que nos traz imensa informação, que nos traz libertação, não é? Porque a psicogenealogia não é só ler a árvore genealógica, nem a descodificação de nomes ou doenças, ou isso. Há também um trabalho a fazer-se de como se libertar dessas situações, não é? Primeiro é sempre a consciência, e a consciência passa sempre também por ser sentida, porque conhecimento, não é? É muito mental, é muito conhecimento, mental. não é? Precisamos de ter consciência. Consciência é quando nós conseguimos ter acesso às situações e sentimos mesmo como, ok, é mesmo isto, e automaticamente, seja a nível físico, seja emocional, seja o que for, já está a haver uma mudança. Eu adorava que toda a gente sentisse o que eu tenho sentido e tem sido diário, porque partimos da mesma opinião, é diário. Ou até no dia a dia, não é? Eu trabalho na podologia e é muito engraçado. Estou a ver uns pés e estou a fazer uma leitura e a ouvir, porque as pessoas normalmente dizem assim: isto é igualzinho à minha mãe, isto é igual ao meu pai, isto já não tem cura, que isto é. As pessoas têm muito isso e há sempre nós podemos sempre mudar, nada é fixo, não é? Nós podemos sempre fazer alguma coisa para mudar. É muito giro. Recomendo a toda a gente porque é uma libertação muito grande, é o aceder a muita informação, é o percebermos muita coisa sobre a nossa história, sobre o nosso propósito, sobre quem nós somos realmente, não é? O nosso nome, por exemplo, que nos diz tudo. O nosso nome foi abordado no segundo módulo e realmente só no nome já está lá muita informação. Exatamente. É uma área, além de ser lindíssima, não é? Traz-nos muitos aportes. Eu queria aproveitar até para te perguntar, porque tu és podologista, e eu queria te fazer duas perguntas. Uma delas, se tu, através da psicogenealogia, tiveste a resposta, o porquê da tua escolha de seres podologista, porque uma das funções reparadoras é através das profissões. E a outra pergunta é, enquanto podologista, se tu tens, ou na tua área profissional, que eu sei também trabalhas na área terapêutica, se tu tens notado que mudaste as tuas consultas de alguma forma. Então, essas são as duas perguntas que eu te queria fazer. Então, é assim, mal começou a psicogenealogia, a gente começa logo a olhar, não há hipótese. Portanto, as consultas começaram logo a mudar e a árvore genealógica começou logo a entrar. Já não me recordo qual foi a primeira. A outra questão era se tu, através da psicogenealogia, se tu descobriste o para quê é que te tornaste podologista, terapeuta, se tiveste essas respostas, se sentiste que tinhas vindo reparar algo do teu correu, que tu terias vindo reparar. Exatamente. É assim, eu ultimamente até tenho dito, eu comecei nos pés e acabo na cabeça, mas tem tudo a ver. Há uma frase que eu gosto muito e que para mim faz muito sentido, porque sou uma observadora de tudo, da natureza, de tudo, e encontro essa resposta em tudo, que é uma frase de Hermes Trismegisto que diz que tudo está em cima é igual a tudo está em baixo, assim como tudo está em baixo é igual a tudo está em cima. Então há uma representação, não é, do microcosmos no macrocosmos e no macrocosmos no microcosmos. Isto quer dizer que eu nos pés consigo ver, não é? Quase um corpo inteiro, consigo ver uma personalidade, nos pés consigo aceder à mente, à personalidade, até a doenças. Há doenças que nós conseguimos
descodificar logo nos pés. A pergunta que me fizeste sobre se o meu caminho de vida, não é a minha escolha. Uma das frases que eu usei na formação foi que eu sou uma peregrina e que venho fazer o caminho e ajudar no caminho. Ok. Eu comecei com a podologia, eu não tenho só podologia, porque eu fiz curso de farmácia, que não terminei, fiz um monte de formações na área das terapias, pronto, mas faz-me sentido fazer o caminho que os meus antepassados não fizeram, não é? E ajudá-los no caminho. E eu estou a ajudar neste momento, não é? Os que estão cá presentes. Portanto, faz-me sentido, sim, que o meu propósito passa também pela podologia. Quando eu dei o exemplo da podologia, eu sei que tu és terapeuta e, ou seja, enquanto terapeuta também, não é? Que tu tivesses a resposta de para que é que tu te tornaste terapeuta, para quê? Porque toda a profissão tem, não é? E eu sei que tu és uma excelente terapeuta e foi aí que te comecei a conhecer. Olha, conhecemos a fazer-te uma massagem. Foi muito giro. Exatamente. Foi através da aromaterapia, não é? Informação e eu fiquei como teu par, não é? E estive a experimentar em ti a técnica. Exatamente. Olha, nós temos aqui uma pergunta e realmente é uma excelente pergunta e porque já não é a primeira pessoa com quem eu lido e que me faz esta pergunta e que pergunta assim: vocês imaginam este curso tão transformador a ser online? Não, eu acho que não. Eu também darei a minha opinião e eu também não. Porque eu estive contigo nesta caminhada e aquilo da forma como tudo se manifestou e as portas que se abriram, as chaves que se manifestaram para que as portas se abrissem, que foram muitas chaves. Eu compreendo que conceitos se possam passar eventualmente online, não é? Neste momento, por exemplo, com a semana da psicogenealogia foi brutal. Eu hoje a pessoa com quem estive, ela já me trazia a data de concepção registada, inclusive de vários antepassados. Eu disse assim, como é que tu sabes isto? E ela, eu estive a assistir à semana da psicogenealogia da Letícia. Achei incrível, essa pessoa vinha com imenso trabalho de casa feito, achei impressionante, ela estava mesmo muito dedicada. Eu compreendo que em termos de conhecimento, alguma coisa e alguns conceitos se possam passar online, mas daí, porque eu diria que isto nós podemos chamar um curso, mas isto é um processo de transformação interior. Então, por aí, e por mais que eu compreenda que o online está a ter muita projeção, mas há coisas que não dá para substituir. E quando eu olho para trás e para aquilo que nós vivemos, inclusive com os nossos colegas, não daria para ser de outra forma. Não daria, e também porque houve esse apoio em termos de grupo também, em tantas tomadas de consciência. Eu costumo dizer, não sei se tiveste essa percepção, de que era incrível a quantidade de vezes que as pessoas se ouvindo na sala, tipo, então é por causa disto, isto está aqui, tipo... Há ali muita, mas dá-me a tua opinião, eu concordo contigo, que por mais que não dá. O facto de estarmos num grupo, de estarmos juntas, mesmo na prática, não é? Para fazermos os trabalhos das classes magistrais que fizemos, não é? Na prática, eu acho que online seria um bocadinho mais difícil e não teria, eu acho que não teria a mesma potência do que nós recebemos, não é? E depois, como tu estavas a falar, é muito bonito nós estarmos a ouvir a história de outras pessoas que estão connosco na formação e estamos a ver a nossa história, portanto é um espelho, estamos a sentir a mesma coisa, a vibrar na mesma coisa. E mesmo em relação, agora referiste bem, em relação às classes magistrais, que apesar de ter aparentemente uma componente muito técnica, mas depois como cada pessoa que ali está tem aportes diferentes, histórias diferentes, conhecimentos diferentes, profissões diferentes,
acaba por acrescentar informação, então torna-se riquíssimo. E creio que só de forma presencial é que isso é possível. Pois, exatamente. É assim, eu vou ser sincera, eu nunca me apaixonei muito por cursos online. Portanto, cursos online nunca me tinha predisposto a fazer. Fiz agora recentemente, mas nem posso dizer que é um curso online, porque no fundo eu recebo as aulas e vejo ao meu tempo, e porque não há, e por isso estou a fazer. Mas sempre procurei estar presente nas formações todas que fiz, porque é outra coisa. A energia que se sente, o estar com as pessoas, a empatia que temos, as histórias, toda a vivência, eu acho que é muito diferente do que fazermos online. E hoje falamos numa... Sim, e hoje em dia falamos tanto numa componente mais humana, de humanizar mais tudo aquilo que está à nossa volta, não é? Para não ter um critério muito, sei lá, extra, muito com que qual as pessoas sintam que não se identificam, que não conseguem chegar lá, que de outra forma, eu acho que a psicogenealogia evolutiva tem essa componente muito humana. A Letícia está aqui a dizer, no online não temos a troca do outro. E é precisamente isso, não há uma troca. É ótimo para nós termos conhecimento. Nós estávamos creio que a ter muita informação com todos estes conteúdos. Eu acho que estes lives têm sido maravilhosos, aquilo que a Letícia tem feito do café com a psicogenealogia, acho que é tão bom, é maravilhoso, mas claro, depois quando estás num curso, numa formação em que é preciso esse apoio, essa compreensão, e o Mário, que também foi um dos nossos colegas, ele acrescenta, faltavam os espelhos uns dos outros, mas principalmente o apoio, lá está, e precisamente isso, o apoio, porque nós sabemos que é mundo, e as histórias como elas se cruzam, os espelhos, é precisamente isso, é incrível. Mesmo no depois, não é? Nós temos a formação, mas nós estamos todos ligados, não é? Nós temos um grupo do WhatsApp que vamos comunicando, não é? Se for online, eu penso que como não houve esse contacto, essa ligação, não é? Tão forte como nós tivemos uns com os outros, se calhar acaba por se perder um bocadinho o depois. Porque isto claro. não é? Isto vamos ter sempre... Eu ainda ontem pus uma questão no nosso grupo, não é? De uma questão que veio até mim, em que eu tinha ideia, mas não tinha consistência nessa ideia. Portanto, precisava de ouvir outras opiniões. E pronto, e foi-me respondido e fez-me todo sentido. Portanto, o que eu ouvi era exatamente o que eu pensava também sobre... E torna-se mais fácil depois trabalharmos também com a psicogenealogia em podermos dar-nos respostas. Temos um apoio, não é? Sempre por trás deste grupo todo que se junta, não é? E penso que agora brevemente... grupo, a própria Letícia também se desdobra ainda para nos apoiar e com tantos alunos que ela ainda tem, não é? Portanto, nós sentimos sempre que há apoio mesmo após a formação, seja para nós mesmos, seja para os clientes que nós vamos recebendo e as histórias que nós vamos tocando e conhecendo. Eu sinto que ganhei uma outra família. Eu vejo através do nosso grupo do WhatsApp, não é? Com as pessoas do Brasil, nós conhecemos a Letícia, mas mais, acho que não conhecemos quase mais ninguém, não é? Já começamos a conhecer pelas lives, pelo feedback que há ali, e eu sinto que pertence a esta família, portanto que isto já somos um todo, não somos apenas mais uma psicogenealogista que fez um grupo em Portugal, não, eu sinto que há uma conexão, exatamente, em que estamos todas a vibrar na mesma direção, não é? De podermos levar isto primeiro fomos buscar para nós, agora há que ajudar os outros a encontrar também. Há uma coisa, eu gosto muito de fazer comparações com a natureza, então, seguindo o que eu falei há bocadinho do Hermes Trismegisto, que diz que tudo está em cima é igual a tudo está em baixo, muito o ser humano, por exemplo, a uma árvore.
não é? Nós, quando vemos uma árvore enorme, com um porte enorme, com umas folhas brilhantes, bem tratada, bem nutrida, não é? À partida sabemos que ela tem que ter umas boas raízes tão longas quanto o crescimento da árvore, não é? E eu comparo o ser humano a isso também. Se nós não preparamos, se não vamos mesmo ao fundo das raízes, não é? De ir buscar essa toda a informação, de nutrir toda esta parte, não é? Não conseguimos crescer muito, porque as árvores também, se não tiverem espaço para que as raízes se alarguem, não é? Acabam por não conseguirem crescer, acabam por perderem a vitalidade e acabam outras até por ocupar o lugar dela, não é? Delas, exatamente. Tu fizeste lembrar aqui. Sim, sim. Nós queremos crescer, e quando eu falo em crescer, falo em percebermos o que é que estamos aqui a fazer, o que é que nós podemos fazer melhor, não é? Para vermos a beleza que é a vida, o caminho, o que é que nós temos para dar, qual é o nosso dom, qual é o nosso caminho, não é? Acho importante conseguirmos ir o mais fundo possível. Depois há outra coisa gira que eu tenho visto, que tenho reparado isso em mim. Nós por etapas vamos tendo, vem até nós a informação. Sim. E a informação vem-se a repetir ao longo dos tempos, não é? Quando nós estamos preparados, vem a mesma história, mas mais profundamente. Então, eu já sabia muitas histórias do meu passado e que me podiam condicionar, mas a profundidade que fui agora, não é? Com a psicogenealogia, tornou-se mais forte ainda. Portanto, acabou por... como é que eu hei de explicar? É como se houvesse patamares também para ir ao nosso lado sombra, não é? Sim. Nós temos patamares. Sim. Cada vez vamos mais fundo, cada vez conseguimos entender melhor. E depois, olhando a isto tudo, eu acho que ainda não sabemos metade da história, que ainda temos muito pela frente ainda para... É uma jornada, é uma jornada. Exatamente. Cada vez temos de continuar a aprofundar, porque aliás, não é, tipo, tu estavas a dizer e fizeste-me lembrar uma frase do Jung, não é, que ele diz que quanto mais uma árvore, os ramos de uma árvore querem tocar os céus, mais elas essa árvore tem que ter a capacidade de ter umas raízes tão profundas que toquem os infernos, não é? Então, de falar desse lado sombra, naturalmente às vezes não é fácil descobrir realmente aquilo que pode-se ter acontecido e o que é que se pode-se ter manifestado, mas efetivamente, na medida em que temos esse conhecimento, isso torna-se libertador. E vês que efetivamente em ti, na tua história, tu tens um pouco de tudo e que na medida em que tu mais procuras esconder, não olhar, mais ela se manifesta, não é? Mas ela se manifesta de uma forma que a Letícia repete muitas vezes essa frase também do Jung, não é? Que até tomares consciência, portanto, a vida é que vai moderar e tu vais chamar destino, não é? Vais dizer que são coisas do acaso, tenho a sorte, tenho o azar, quando simplesmente o caminho é só olhares para ti mesmo e olhares para a tua própria história. Exatamente. Isso tudo que tu disseste é o que eu penso também. Eu ia te perguntar, para quem está a assistir, haveria alguma coisa que tu quisesses dizer, quisesses transmitir em relação à psicogenealogia evolutiva, em relação a ti mesma, em relação a este processo? Sim, porque é um processo, porque era disso que estávamos a falar, é um processo, não é? Não é dizer, ok, está visto, as coisas vêm até nós e nós percebemos que, ok, agora é o momento de olhar para isto, então, não é? É um processo. Então, é assim, o que eu mais transmito quando as pessoas, seja amizade, seja em consultas, seja o que seja, as pessoas que vêm até mim assim, para que nunca desistam, porque há sempre um porquê das coisas acontecerem e há sempre uma maneira de libertar o que está a acontecer. Então, por mais duro que seja,
eu costumo dizer também que só vem o que nós conseguimos aguentar, não é? Sim, O que conseguimos concordo. ver. Sim, sim. Então, seja o que for que tenhamos a acontecer na nossa vida, que arregaçar mangas e vamos à luta e perceber, ok, o que é isto? O que é que eu posso fazer com isto? Falando aqui da psicogenealogia, eu já trabalhei todas estas áreas de uma outra forma. A diferença que a psicogenealogia me traz neste sentido, Sim. situações que não fazem parte das minhas escolhas que eu tive nesta vida, não é? Por exemplo, a questão dos relacionamentos, os relacionamentos que eu atraí têm a ver com a história das minhas antepassadas, de avó, bisavó, portanto tenho ali muita informação que me explica o porquê de todas as pessoas que eu atraí até hoje na minha vida, até a questão do meu filho, não é? O ele ter nascido nesta família e é muito giro que quando fizemos a honra dos nossos antepassados, não é? Com a minha família, ele também foi todo contente, porque ele adora estar com gente. E uma das coisas que eu sinto e que perguntei a toda a gente o que é que ele transmite, o que é que ele transmite é amor incondicional, ele está sempre aos abraços, está sempre a dizer que gosta de nós, então esta família precisava disso e precisava de aprender com ele a verbalizar, Entendo. porque é uma família que toda a gente é unida, mas que não há toque, não havia, porque agora já é. Claro, sim. Acho que toda a gente, e este é o conselho que eu dou, que sinta dentro de si que a sua vida não está bem ou que precisa de respostas, porque não através de estudar a sua árvore genealógica, não é? De perceber quem lhe deu o nome, de onde é que vem o seu nome, se há repetições do nome, fazer a árvore, não é? Ver as datas que possam estar próximas. Claro que nós depois fazemos outras datas, como a data de Conceição. Com todo o detalhe, exatamente. O maior, mas para quem quiser começar, não é? Exatamente. Procurar as histórias de família, o que é que aconteceu nas famílias, não é? Porque os nossos antepassados não tiveram as oportunidades que nós temos neste momento. Exatamente, é isso mesmo. E houve muito duras, em que houve guerras, houve situações de vida muito complicadas, não é? Exatamente, e que nós carregamos, não é? Nós carregamos. Depois outra coisa que é interessante, e eu fiz isso, não sei como é, quer dizer, sei que nasci por cesariana, portanto eu ia falar dos nascimentos, é outra coisa que perguntarmos como é que nascemos, não é? Se foi uma cesariana, se foi um parto normal, todo o processo de gravidez, não é? Como é que o projeto de sentido, como é que o pai viveu a gravidez, como é que estava a vida do pai, como é que estava a mãe, como é que estava a vida da mãe, não é? De que forma é isso? Eu hoje tive uma situação dessas em consulta em que a pessoa, era a pessoa com quem eu estava a falar, de quem eu estava a falar, e que ela manifestava mesmo essa dificuldade em avançar com os projetos para a frente, e então ela tinha tido uma situação precisamente que por causa ela foi muito desejada, mas naquele momento os pais estavam a avançar com novos projetos e por causa daquela gravidez, portanto, adiaram os projetos, ou mudaram de ideias, ou trocaram os projetos, então é quase como se ela também fizesse isso, não é? Mas isto são coisas, e ela naquele momento, e já tão dedicada e tão estudiosa, ela disse, nunca me tinha apercebido disso, nunca me tinha apercebido que realmente eu fiquei numa situação em que eu faço isso a mim mesma. Sim, fala, Isabel, desculpa. Há uns anos, foi contigo também, numa situação de rebirthing, tive uma catarse em que revivi o meu nascimento. E agora percebi-o melhor com estudarmos um bocadinho
como é que se processa, por exemplo, os nascimentos, não é? Eu nasci por cesariana, já com o tempo passado, portanto fui tirada, arrancada à força. E temos um bocadinho estudado isso, que os partos, não é? Quando Sim. há um bebê há 9 meses dentro da barriga da mãe, quentinho, bem aconchegado, de repente numa cesariana normalmente vai-se para um hospital, não é? Para um espaço que está refrigerado, portanto está fresco, não é? A temperatura muito diferente. Cesariana, por norma, a mãe está a dormir, o bebê é tirado, levam logo para limpar, embora agora também já começam a haver os partos humanizados, não é? Sim. Já se está a trabalhar isso. Mas este choque, não é? De sair de um espaço seguro, protegido, quente, não é? E o nascimento de uma forma brusca, não é? Aporta dentro de nós um sentimento ai, como é que eu falta-me a palavra, o arrancar à força o bebê, ou Sim. tirar, eu não ter a obrigação logo à mãe, não é? O ambientar à temperatura. É como pode se manifestasse. Sim, uma sim. marca, não é? Em si de se sentir sozinho, de não ser protegido. E pronto. De ser mesmo arrancado de determinadas situações, não é? Que estão a ser prazerosas e de repente algo acontece para que faça ali uma viragem de género. E porque é que eu saí desta situação outra vez e eu até gostava de estar, e quase como seja um arranque mesmo. Um arranque no sentido de arrancar. O mais engraçado é que nós nem sequer pensamos nisto, não é? E ao longo da vida, numa mudança brusca, por exemplo, da temperatura, nós temos uma sensação semelhante, não é? Porque tem um registro, não é? De que daquela diferença, não é? Daquela sair de um posto seguro para uma zona que não estamos ambientados, e essa sensação a posteriori pode ocorrer-nos várias vezes durante a vida, sem que a gente entenda o porquê. O porquê, não é? exatamente. Olha, Isabel, a falar, faltam praticamente 5 minutos para fazermos 1 hora e o Instagram costuma ir abaixo. Eu só peço aqui desculpa, porque agora é que eu não sei o que é que se passou aqui com este meu... aqui com os comentários que começaram a parar, e agora é que eu vi, a Letícia escreveu a meia frase do Mário. O Mário costuma dizer: não te posso levar onde não fui, não te posso dar o que não me dei. Ou seja, que tu só podes realmente conduzir alguém, e muitas vezes a nível profissional, e há quem trabalhe, não é? Seja porque a psicogenealogia se adapta às diversas áreas, mas muitas vezes nós não podemos levar o outro onde nós ainda não experimentamos e ainda não fomos, não é? É isso mesmo. Ela também diz aqui: precisamos de ir ao encontro das nossas sombras para poder compreender a sombra do outro. Precisamente, exatamente, vai ao encontro da frase anterior. Reforça a família evolutiva, o Mário reforça a tribo. Estava aqui alguém que tu conheces, Isabel, e que diz: só vem o que conseguimos aguentar. Disseste-me tantas vezes isso, Isabel. É a Isabel Alves que está a dizer isto. Só vem o que conseguimos aguentar, e é isso que tu reforçaste, só vem o que nós conseguimos aguentar. A Letícia ainda pergunta, desculpa, não te quero interromper, é só porque temos pouco tempo, ela ainda pergunta qual foi a classe magistral que nós gostamos mais. Assim, muito rapidinho, difícil essa questão, muito difícil. Olha, os nomes foi fascinante. Tu compreenderes que o teu nome, não é? É aquela tua primeira energia, é como se fosse um mantra. Tem essa força e o próprio nome tem um mandato, e que aquilo foi fora da caixa. Compreender que cada letra do teu nome tem uma energia, porque uma coisa às vezes vão à internet e estou... Oi, pessoal, pronto, a Isabel, por algum motivo, a chamada dela caiu, nós também estávamos a terminar.
E eu estava a comentar que às vezes nós vamos à internet, qual é o significado do meu nome, isso já tem realmente uma simbologia, mas o vermos cada letra, nós vemos o que cada letra simboliza e o que é que as letras todas que compõem o nome significam. Então isso já nos dá uma resposta de qual é o nosso mandato, o que é que nós viemos fazer, o que é que nós viemos cumprir. Depois a descodificação das fotografias. A descodificação das fotografias foi interessante e ao mesmo tempo divertido. Também foi algo que eu gostei imenso. O genossociograma, a forma como se desenha. O genossociograma é desenharmos a nossa árvore genealógica. Então, a forma como se desenham, de que forma que nós fazemos, por exemplo, os círculos, os quadrados, se abrimos muito, se fechamos. Então, é assim, dizer, não, nada é por acaso, tudo está no nosso inconsciente e nós estamos a comunicar constantemente. As tatuagens, adorei as tatuagens. Eu não consigo agora andar na rua sem que veja alguém com uma tatuagem, seja no braço, seja na perna, sem dizer, uai, e tentar começar a descodificar aquela tatuagem. Mesmo sem, não conheço nada da pessoa, não a vou questionar, mas confesso que, entre aspas, começo a procurar compreender o simbologismo daquela tatuagem, do local do corpo onde ela está. Portanto, isto assim de uma forma muito resumida. Eu não estou como a Isabel, eu não sei dizer qual foi a classe magistral que gostei mais. É tudo aquilo que vocês possam imaginar. Eu chamo a este curso uma experiência. É uma montanha russa de emoções por entre a nossa vida, por entre a vida dos nossos antepassados e que vale a pena a viagem. Acho que era isso que eu queria transmitir. Nós já estamos a terminar, estamos quase a fazer 1 hora. Quero agradecer à Isabel a coragem, e porque ela disse que se não fosse ter este autoconhecimento através da psicogenealogia evolutiva, ela não estaria aqui hoje. Quero agradecer também as vossas questões que vocês foram partilhando, à Letícia pelo magnífico conhecimento que ela tanto nos transmite, pelo apoio, pelo aporte e por ela ter estado aqui connosco hoje, ao Mário também por nos estar aqui a apoiar, a todo o grupo da psicogenealogia e a vocês que estiveram aqui durante este bocadinho a ouvir os nossos testemunhos. Foi tudo maravilhoso, Isabel, e obrigada, parabéns, tenho que te dar os parabéns por te teres permitido e agora só posso lançar o desafio. Pessoal, em Portugal, no Porto, em abril, a nova formação. Queres arriscar? Queres juntar-te a esta turma? Vai ser, garanto, é garantido. No final podem vir tirar responsabilidades comigo, mas eu garanto que vai ser das melhores e das maiores viagens da vossa vida e é um presente para vocês mesmos. Obrigada, Letícia. A família do Brandesilo está a mandar beijos, a nossa família aqui de Portugal manda beijos também para esta irmandade. Um beijo a todos, muito obrigada. Qualquer questão em relação a este tema, em relação à formação, estou ao vosso dispor, falem comigo. Muito grata, uma boa noite.